Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos. E hoje a nossa meditação sobre paz e alegria. Bom, esse sentimento de paz, como nós viemos falando aqui, não deve depender de algo externo. Então, por isso, durante as meditações, a nossa intenção é sempre nos fortalecermos internamente. Fortalecermos aqueles estados em que gostamos de viver. Todo mundo gosta de viver em paz, todo mundo gosta de viver alegre. Então, hoje nós vamos fortalecer esta atitude interna, nós vamos fortalecer esta sensação interna. A paz nos ajuda a manter uma clareza em relação à realidade, em relação às situações, em relação às coisas que acontecem ao nosso entorno. No momento em que a nossa mente está muito agitada, no momento em que eu permaneço muito ansioso ou nervoso em relação a alguma coisa, eu tenho a dificuldade de identificar qual é a melhor decisão naquele momento. Eu tenho dificuldade de identificar como que eu deveria me portar naquela situação. Então, no momento em que eu consigo permanecer tranquilo, no momento em que eu consigo permanecer em paz, eu consigo ter uma visão mais clara em relação à minha realidade. E isso me traz a possibilidade de viver melhor, de tomar melhores decisões, de escolher com mais consciência as minhas atitudes, os meus pensamentos e as minhas emoções. E a alegria, ela nos traz esta sensação de leveza, nos traz uma sensação de estar de bem, estar de bem consigo mesmo e estar de bem com o resto. A tristeza e estados depressivos muitas vezes nos conduzem a que nós tenhamos uma sensação de que nada vai dar certo, nós ficamos sem energia, sem disposição, sem entusiasmo, sem aquele ímpeto de realizar coisas positivas para nós mesmos. Então hoje nós vamos trabalhar estes dois aspectos. Lembrem que a nossa paz, a nossa alegria, a nossa felicidade e todos os estados que nós gostamos de vivenciar internamente, eles não dependem desse mundo externo, eles não dependem do que está acontecendo lá fora. Então, te fortalece internamente para que tu consiga te manter conectado àqueles estados internos que tu escolhe. Se tu tá irritado, é porque tu escolheu estar irritado, tu te permitiu naquele momento sentir aquela irritação. Hoje eu perdi minha paciência. Tudo bem. Não quer dizer que nós nunca mais vamos nos sentir estressados, irritados ou perder a paciência, mas tu estavas consciente que tu perdeu a paciência. Tu estava consciente que tu perdeu a tua calma. Tá consciente que tu tá triste, que tu não tá bem. E no momento em que tu tem a consciência, em que tu sente, te conecta e te permite sentir aquilo ali, tu também começa a buscar uma solução para aquilo ali. Tu toma uma atitude para que seja diferente e não mais aquela tristeza, aquela agitação permaneça. Então, hoje, nos fortalecemos internamente nestes dois aspectos, paz e alegria, lembrando que estes estados, eles não dependem do que está lá fora, para que assim nós possamos experimentar a nossa vida com mais clareza e com mais leveza. Bom, hoje eu escolhi um mantra que eu gosto bastante, Om Shanti, que quer dizer eu sou paz, e como ele tem esse ritmo mais alegre, eu sinto que ele também nos conecta com essa alegria. Então, enquanto nós repetimos o mantra, que é Om Shanti, deixa eu escrever aqui,
Shanti. Eu sou paz. Nós também podemos, né, nos manter conectados com a afirmação: eu sou alegria, eu sou paz, eu sou alegria. Vamos lá então. Então encontre a tua posição confortável, a coluna ereta, o peito aberto. Relaxa os teus ombros, fecha os teus olhos. E leva a tua atenção para a tua respiração. Inspire e sente o ar que entra. Expire e sente o ar que sai. Ao diminuir o ritmo da respiração naturalmente, o corpo relaxa, os pensamentos se acalmam, as emoções se equilibram e nos conectamos a uma sensação interna de bem-estar, serenidade, paz. E agora nos conectamos ao mantra que toca ao fundo, Om Shanti. E pelos próximos minutos mantemos toda a atenção na respiração, no mantra, e toda vez que a mente se dispersar, simplesmente, ao percebermos que isso aconteceu, trazemos novamente a atenção para a respiração e para o mantra. Om Shanti. Eu sou paz, eu sou alegria. E fortalece internamente estes dois estados de paz e de alegria.
E aos poucos te desconecta do mantra e observa como tu te sente. Percebe qual é a sensação interna neste momento. Percebe como estão os pensamentos, as emoções, a energia. E agora respira fundo, retoma a consciência do teu corpo, movimentando lentamente os dedos dos pés, os dedos das mãos. Mexe o teu pescoço de um lado para o outro. Movimenta os teus ombros. E lentamente abre os teus olhos. E estamos prontos para mais um dia, conectados com a paz, com a alegria. Te lembra deste mantra toda vez que tu sentir que a tua mente está muito agitada, né? A gente tem vários recursos, várias ferramentas. A cada dia, né, eu te trago mais uma maneira de lidar com algumas sensações, alguns sentimentos internos. Então hoje é para conseguirmos manter ainda mais essa paz e essa alegria interna, despertos, né, e participando do teu dia. Muito obrigada pela tua presença, lembrando, né, que agora esta próxima semana vamos reabrir as inscrições para o grupo Meu Projeto Mais Bem-Estar. O meu projeto
meditar, né, que é esse grupo aqui que nós temos, é um primeiro passo, né, com meditações que vão te ajudar no teu dia a dia, mas se tu quer aprofundar, se tu quer fazer um trabalho ainda mais profundo, de autoconhecimento, de mudanças e de transformações internas, nós temos o grupo Meu Projeto Mais Bem-Estar. E durante essa semana, né, a partir da semana que vem, estaremos com as inscrições abertas. Então, quem se interessar por participar desse outro grupo, quem quer dar um passo a mais, por favor, entre em contato ou aqui nos comentários ou me manda uma mensagem para que nós possamos seguir em frente, né, aprofundando cada vez mais e transformando tudo aquilo que nós gostaríamos de transformar nas nossas vidas. Muito obrigada pela tua presença, que tenhamos todos um ótimo domingo e até amanhã.